Meus queridos alunos do sexto ano B, aqui é a sua professora Silvana Valente, matemática. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos estudar a habilidade trabalhada no centro de mídia, que é reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano, como em faces de poliedros. Mas antes, peguem seus lápis, borracha, caderno, vamos corrigir o roteiro da semana passada, o roteiro de 8/9 a 11/9. Vamos lá? Nós estudamos a porcentagem. Lembrando, porcentagem vem de 100%, tá? Exercício número 1. Observe a figura abaixo e responda. A fração do desenho que não está pintada corresponde a que porcentagem? Lembrando que tanto na vertical como na horizontal, tenho 10 quadradinhos. Então, eu tenho 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 50 em pé, 60, 70, eu tenho 75 pintados. Portanto, sem pintar, é 25. Se tem 100 quadradinhos, isso corresponde a 25%. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%. Vamos preencher o quadro. 20% na forma fracionária é 20 por 100 e na decimal 0,20. Professor, eu coloquei 0,2. Tudo bem, também está certo. 5%. 5 sobre 100 é a mesma coisa que 0,05. Esse daí, o zero, tem que estar antes do 5. 25%. 25 sobre 100, 0,25. 4%. 4 sobre 100, que é na forma decimal 0,04. 35%. 35 sobre 100, 0,35. Aqui eu estou vendo um erro. 16% é 16 sobre 100 e é 0,16. Por favor, corrijam aí, tá? Foi erro aí, eu não percebi na hora. Número 3. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Nesse caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram? Aí eu tive que tirar 520, 364 e ver quantos por cento. 520, 10% é 52. Se eu tirasse 520 e 52, não daria 364. 20%, deixa eu ver quanto que é. Tirar o meu celular aqui, mas tudo bem. Eu sei que eu fui testando, até que eu cheguei que 520 vezes 30% deu um valor X, e eu subtraí de 520, deu 30%, deu esse valor, 364. Então, 364 foi 70%, e faltou 30%, então, tá bom? Número 4. Na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com um desconto de 15%. Se uma camisa antes da liquidação custava 145, quanto passou a custar na liquidação? Eu fiz 15 sobre 100 vezes 145. Fiz 145 vezes 15, dividi por 100, que conta duas casas, e tirei de 145. Deu 123,25. Essa é uma matéria para mim retomar, tá? Porque porcentagem nós vamos usar muito no sétimo, oitavo, nono, até no ensino médio e além dele. Os vendedores de uma loja recebem mensalmente um salário fixo no valor de 1.200 e uma comissão de 6% referente ao valor do total do que venderam no mês. Sendo assim, qual será o valor recebido por um vendedor que vendeu no mês R$14.000? Eu achei 6% de 14 mil, peguei esse valor e somei com R$1.200. Número 6. Em uma loja, uma máquina de lavar roupa custava R$1.500. E seu preço sofreu um aumento de 3%. Logo após o aumento, a loja resolveu fazer uma promoção.
oferecendo um desconto de 3% no mesmo produto. Qual o valor do produto após o aumento e após o desconto? Então, primeiro eu achei quanto que deu 1.500 vezes 3%, subiu 45, foi para 1.545. Depois eu peguei 1.045, fiz vezes 3% de novo e subtraí, deu 1.498,65. 7. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% no valor original dele. Se o vestido custava R$60, quanto Maria pagou? Então, vamos lá, 60 vezes 5. Se fosse 10%, gente, seria R$6 que eu ia descontar. Então, metade de 6 são 3. 60 tira 3, R$57. Número 8. Escreva uma fração decimal e a porcentagem que representa o número de quadradinhos coloridos de cada item. Olha, a letra A está tudo pintado. 100 sobre 100 representa 100%. Na letra B, tem metade. Então, 50 sobre 100, 50%. E na letra C, tem 75. Então, é 75%, 75%. Ou esse exercício ficou bonitinho, né? 9. Um terreno foi dividido em 4 partes iguais, de modo que 25% são para a construção da casa, 50% para o pomar, 20% para a horta e o restante para o jardim. A representação gráfica que corresponde a essa divisão é, olha, A não poderia ser, porque falou que metade ocupa o pomar. A B não está exatamente no meio. A C passou do meio. Então, a D está exatamente ao meio. Alternativa B. E para finalizar essa correção, 10. Vem aí as eleições, novembro, né? Em uma eleição havia 35 mil eleitores inscritos, mas 6% deles não votaram. Quantos eleitores não votaram? Eu achei 6 sobre 135. Fiz a multiplicação dos 6 vezes 35 mil, dividi por 100. E quantos votaram? Aí eu peguei 35 mil, tirei de 2.100, votaram 32.900. Espero estar retomando com vocês em aula presencial, tá? Vamos avisar o dia, vamos avisar como que vai ser. Vou retomar várias matérias com vocês, tá? E essa que eu acabei de dar é uma porcentagem, né? O que é polígonos? Elementos de um polígono. Polígono é a figura plana, quer dizer, reta, e ela é fechada, formada pela união de número finito de segmentos de reta. Assim, considere um polígono qualquer. Então, o polígono de A a B é um segmento, de B a C é outro, de C a D é outro, de D a E, de E a F, de F a G, de G a H e de H a I. Os pontos é essa, A, B, C, D, até os pontinhos, né? Eles são chamados de vértices. Então, o vértice é o encontro da figura, tá? Então, eu tô aqui, ó. Ó, onde que eu tô com o meu dedinho? O outro meu dedinho tá encontrando, é um vértice. Eles são formados por segmentos. Segmento é de uma ponta na outra, tá bom? A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H e H. Eles são chamados lados no polígono. Então, são os lados que formam para fechar um polígono. Os segmentos AF, AD e ADB são as diagonais, é o que corta o polígono. Percebe que esses são alguns exemplos de diagonais no polígono anterior. Temos mais dessas. Diagonais são segmentos de reta que ligam os vértices do polígono. Nomenclatura de um polígono. Podemos nomear os polígonos de acordo com o seu número de lados. Veja na tabela a seguir os nomes principais dos polígonos. Então, o menor polígono existente que se dá para fazer é o triângulo. Ele tem 3 lados. Quando tem o 4 lados, ele chama quadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. Não é hexágono, não, tá? Hexágono. 7,
heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono. Não vai falar decágono, tem um acento. Decágono, 11, undecágono, 12, dodecágono. 13, 14, quando não tem assim, a gente fala polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, tá? Teria o de 15 aí, nessa tabela não tem, seria o pentadecágono, tá bom? 20, icoságono, 30, triacontágono, 40, tetracontágono, 50, pentacontágono, 60, hexacontágono, 70, heptacontágono, 80, octacontágono, 90, eniacontágono e 100, hectágono. Quando não tem nome específico, a gente chama tipo 42. Então, é um polígono de 42 lados. 69, um polígono de 69 lados, tá? Note que não é necessário decorar a tabela, e sim entendê-la. Com exceção do triângulo e do quadrilátero, a formação da palavra é formada pelo número de lados mais gono. Por exemplo, quando temos o polígono de 5 lados, automaticamente nos lembramos do prefixo pentá, mais o sufixo gono, pentágono. Exemplo. Determine o nome do polígono a seguir. Vamos contar os lados. Ó. De A D, 1, de D a C, 2, C a B, 3, B a 4, 5, 6, 7. Esse polígono ele tem 7 lados. Contando, ó, de um pontinho no outro é um lado. Então, ele chama heptágono. Triângulo. O triângulo, ele tem a classificação dele quanto ao número de lados e de ângulos. Quando ele tem todos os seus ladinhos iguais, ele chama equilátero. Ele apresenta todos os ângulos internos iguais. E todos os lados dele, ó, se eu faço um lado de 5, outro lado é de 5, outro lado de 5. Ou se eu faço de 10, 10, 10. Todos os seus lados são exatamente iguais. E dentro de um triângulo equilátero, todos os ladinhos têm 60 graus. Lembrando que dentro de qualquer tipo de triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. O triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele apresenta 2 lados e 2 ângulos internos congruentes. Ou seja, isso aqui mede 5, esse lado 5. O lado daqui é outro valor. Isso aqui mede 50, esse 50. Outro lado, outro valor. E os ângulos deles, se um tem 40, o outro também tem 40. Se um tem 50, o outro lado também tem 50. Tá bom? E o triângulo escaleno, ele apresenta todos os lados e ângulos diferentes. Então, um mede 10, outro 15, outro 12, tá? Os ângulos diferentes, mas todos têm que dar 180 graus. Quanto à medida dos ângulos? Então, eu tenho o triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. Ó o retângulo que bonitinho aí, ó. E a gente coloca esse símbolo quadradinho aí, 90 graus. O obtusângulo, ele possui 2 ângulos agudos internos, ou seja, menor que 90, e um ângulo obtuso maior que 90, tá? Então, ele tem 2 menores, mas um maior que 90. E o acutano, ele possui os 3 lados, mas tem que ser menor que 90 graus. Ó, octano, 60, 70, 50, somando a 180. É menor, né, que 90 graus, mas a soma tem que dar 180 graus. Nós temos também o trapézio. Dentro do trapézio, os ângulos dele totalizam 360 graus. É 2 vezes, né, o triângulo. E eu tenho 3 tipos de trapézio. O retângulo, que é esse do primeiro desenhinho, ele apresenta 2 ângulos de 90 graus. O isósceles, que é o segundo, também chamado trapézio simétrico, de onde os lados não paralelos possuem a mesma medida. E o escaleno, que possui todas as medidas diferentes. Ainda na família dos quadriláteros, nós temos o losango. Ele é um quadrilátero equilátero formado por 4 lados iguais. Portanto,
apresenta dois lados e ângulos opostos congruentes e paralelos, com duas diagonais que se cruzam perpendicular. Está cruzando, ó, essa do meio. E forma, né, dois ângulos agudos menores que 90 graus e dois ângulos obtusos maiores que 90 graus. Só retomando um pouquinho aqui só, ó. Então, nós temos os nomes dos polígonos de acordo com o número de lados. Vimos três tipos de triângulo quanto aos lados diferentes, equilátero, isósceles, escaleno. Vimos triângulos diferentes quanto à medida dos ângulos, o retângulo, o obtusângulo e acutângulo. Vimos o trapézio, retângulo, isósceles, escaleno. E terminei com o losango. Agora, vamos falar o que é um polígono convexo e não convexo, tá? Uma região do plano designa-se por convexa quando qualquer segmento de reta que tenha as extremidades dentro da região tenha todos seus pontos na região. Por exemplo, o seguinte polígono é convexo porque o segmento AB, seja por onde for que o colocamos, e desde que os pontos A e B permaneçam dentro do polígono, terá todos os pontos segmentos também dentro da região. Ele não vai sair, tá? Como está no meu exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, o seguinte polígono não é convexo. Vamos ver por que agora não é convexo. Porque o segmento de reta CD, apesar de ter as extremidades dentro do polígono, possui pontos que estão para fora. Olha lá, CD. Ou seja, a maneira mais fácil é fechado o polígono convexo. E o não convexo, ele tem abertura, tá bom? E tem polígonos regulares. Quando são convexos, possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos congruentes. O polígono a seguir é um exemplo de hexágono regular. Observe as medidas dos seus lados e ângulos. Os lados têm 2 centímetros cada um e o ângulo 120 graus cada ângulo. Então, ele tem 6 ângulos, tem 6 lados, porque ele é um hexágono. Agora é com você, meu querido aluno. É todas de alternativa. Vocês encontram todas as questões dentro aí do roteiro de atividades, né? Para ser um polígono, uma figura geométrica plana precisa ser aberta e formada por segmentos de reta que não se cruza, aberta e limitada por segmentos de reta que se cruzam, fechado e formado por segmentos de reta que se cruzam, fechado e limitado por segmentos de reta que não se cruzam, tá? Todo polígono regular possui apenas 4 lados com medidas diferentes, apenas 4 lados com as mesmas medidas, todos os lados com medidas diferentes, todos os lados com a mesma medida. Lembrando, né? Um polígono não tem apenas 4 lados. Só isso que eu quero deixar de dica. Um polígono de 6 lados, como ele é chamado? Só olhar na tabelinha. Um polígono tem 7 lados, 7 ângulos, 7 vértices, chama? Olha na tabelinha. 5. Quando lados, ângulos e vértices um quadrilátero possui nessa ordem? Quantos lados, ângulos e vértices um quadrilátero possui nessa? Se ele é quadrilátero, né, gente? Já começa com 4 lados, só essa dica. Observe essa figura como chama. Ó, tem 2 lados iguais, como que chama? 7, tem os 3 lados iguais. 8, ele tem um ângulo reto. 9, qual é o obtusângulo? O obtusângulo tem que ter medidas menores que 90 graus. E 10, né? Os polígonos podem ser classificados como convexo ou não convexo, regulares ou não regulares. A respeito dessa classificação, assinale a alternativa correta. Vocês vão ler e analisar. É uma só correta. 11. Verifique quais figuras são polígonos e classifique-os como convexos ou não convexos. Então, figuras são formadas por segmentos de reta. Então, todas são polígonos.
Agora, vocês vão colocar para mim se é convexo ou não convexo. Tipo, vou dar um exemplo para vocês. A letra C tem abertura, não convexo. A letra D, tudo fechadinho, convexo, tá? E 12, dê o nome dos polígonos. Quanto aos lados. Se tem 4, quadrilátero. Se tem 5, pentágono. Se tem 6, hexágono. Se tem 8, octógono, tá bom? E chegamos a mais um final de apresentação, tá? Então, espero que vocês façam direitinho. Essa é a quinta atividade, tá? Contando com a AP. A AP foi contada como uma atividade. Então, eu mandei 4 tarefas, com mais AP, 5. Já essa semana são 5. Logo vem aí as avaliações. Não deixe atrasar suas atividades, tá? Estou falando para o bem de cada um de vocês. Eu sou assim, quando eu tenho que fazer, eu já quero resolver, para depois ficar livre. Fiquem bem, até a próxima videoaula.